estamos a dar início ao Dia Internacional da Juventude e também aqui um cumprimento para todos aqueles que a partir do computador, do smartphone, das suas casas, também estão a assistir através do site da Câmara ou depois em YouTube ao arranque destas comemorações do Dia Internacional da Juventude. Dar nota do programa, portanto, entre hoje e quarta-feira, temos aqui um conjunto de iniciativas desportivas, culturais, em que apelamos à participação de todos e, naturalmente, também aqui dirigido sempre aos mais jovens. Hoje compete a mim o arranque desta jornada para falarmos um pouco sobre o Conselho Municipal da Juventude, onde alguns elementos fazem parte desse órgão, e dizia eu que o Conselho Municipal da Juventude é um órgão extremamente importante dentro dos órgãos consultivos que a Câmara Municipal tem. A Câmara Municipal tem órgãos consultivos para diferentes temáticas, desde o trânsito, tem conselhos consultivos para as questões da proteção civil, conselhos para a educação, para as coletividades, tem um conjunto de órgãos consultivos, mas este, de facto, é daqueles que são mais importantes, até pela temática e pela percepção que todos nós temos do trabalho que temos que efetuar para que os jovens também participem mais nas atividades, tenham uma posição mais proativa em relação àquilo que está à volta deles. Eu tive a oportunidade de estar no nascimento do Conselho Municipal da Juventude. Eu, em 2000, era vereador de Pelouros e, nessa altura, esse mandato foi uma das iniciativas que, na altura, promovi com a ajuda, naturalmente, e com contributos de outras pessoas. A principal razão da existência deste órgão, e o Conselho do Catastro foi dos primeiros a ter um Conselho Municipal da Juventude, é, de facto, dar a oportunidade aos mais novos, dar a oportunidade às associações juvenis ou um conjunto de coletividades e instituições de podermos, à volta de uma mesa, em reuniões de trabalho, discutir políticas públicas de juventude, os problemas com que a juventude se depara e também, em conjunto, procurarmos soluções para esses problemas. Portanto, acima de tudo, é um fórum que apela ao debate, apela à discussão, apela à crítica, apela a que os jovens tragam contributos que nos ajudem, quem está em funções executivas, a dar respostas aos problemas que os jovens sentem, mas também, para além da dimensão dos problemas, a dimensão dos desafios também é muito importante, os jovens trazerem os contributos para que possamos trabalhar melhor na nossa terra, independentemente também, muitas vezes, da política pública ser dirigida aos jovens ou não. Nós temos assistido nos últimos anos a um conjunto de estudos, muitas vezes feitos por sociólogos, que vão transmitindo a preocupação de um certo afastamento dos jovens em relação às causas públicas, em relação à participação. Eu acho que muitas vezes, e gostava de começar por aqui, que esse diagnóstico muitas vezes é injusto. É injusto, na minha percepção. Acho que esse problema é um problema social que abrange várias faixas etárias e que não deve ser colocado apenas na dimensão da juventude. Hoje em dia, muitos colóquios, muitos temas que colocamos à discussão pública, podemos verificar que há um certo afastamento das pessoas, um certo adiamento, uma certa inércia em relação àquilo que diz respeito a todos. Muitas vezes as pessoas mobilizam-se, reúnem-se, formam grupos de pressão quando estamos a falar de problemas concretos que as afetam. Isso também, naturalmente, é legítimo. Mas, para além disso, penso que temos um trabalho forte a fazer para que, logo a partir da juventude, semear esse gosto pela participação dentro de um espírito que, quanto mais participada for uma comunidade, for uma sociedade, à partida, por maioria de razão, melhores soluções podemos encontrar. Costuma-se dizer, quanto mais cabeças a pensar,
mais fácil é surgirem boas ideias, mais perspectivas, mais diferença, e é a partir de diferentes perspectivas e da diferença de opinião e de leituras que nós poderemos, em conjunto, construir algo sempre melhor. E, portanto, acho que importa sublinhar sempre que este não é um problema que se esgota nos jovens, é porventura um problema que começa aí. Os países do Sul, muitas das vezes, têm razões históricas para estar aqui a aprofundá-las, e até religiosas, para estar aqui a aprofundá-las, porventura, o tema seria só esse, mas de facto, entre o norte da Europa e o sul da Europa, nós constatamos níveis elevados de diferenças de participação. Portanto, no norte da Europa há uma cultura de participação muito mais acentuada. Quem tiver curiosidade em ler reformas de Lutero, reforma, contra-reforma, quem tiver a curiosidade em dizer no Google e à procura destas temáticas, poderemos constatar que há várias publicações de dimensão cultural e até religiosa para esses estímulos que existiram no norte da Europa e que não existiram, porventura, de uma forma acentuada no sul. Tem a ver com o investimento também, obviamente, nas questões de educação, nas questões de cultura. A maior parte dos países do norte da Europa entraram no século XX, no século das principais transformações sociais, industriais, tecnológicas. Entraram com o problema, por exemplo, do analfabetismo resolvido, e países como Portugal ou Espanha entraram no último quarto de século com níveis de analfabetismo muito acentuados. Como todos sabem, tivemos uma ditadura fascista, que foi castradora daquilo que era a igual de oportunidades para todos, onde houve uma classe privilegiada em relação a outras, onde esta questão da difusão e da universalidade do ensino não é algo assim muito bem visto. Aliás, quanto menos as pessoas possam levadas a ter um posicionamento crítico, mais facilmente o próprio regime podia manter, ninguém gostaria, e portanto pagamos ainda hoje essa fatura. Isto para dizer, voltando agora ao Conselho Municipal da Juventude, ao CMJ, que ele, ao nível das comunidades locais, tem um papel fundamental para procurar contrariar isso. Eu acho que muitas vezes é injusto, e eu estou a desempenhar funções públicas, funções políticas, muitas vezes é injusto quando é-se dizer, bom, as pessoas afastaram-se da política, os jovens afastaram-se da política. Eu, como estou a desempenhar funções políticas, eu gosto de pôr a perspectiva ao contrário. Acho que a política é que se foi afastando das pessoas. Acho que a política é que se afastou daquilo que são os problemas reais da vida das pessoas e, obviamente, isso e a falta de resposta aos problemas das pessoas fez com que o descrédito hoje seja muito grande. Portanto, também importa aqui dizer que o CMJ é um fórum político. E aqui distinguir a diferença entre a política pública e a política partidária. É um fórum político porque é um fórum de discussão pública, é um fórum das pessoas, através das suas análises críticas, podem participar, dar os seus contributos para o futuro da nossa terra. Tenho a convicção também que este CMJ é fundamental para o futuro, para também procurarmos, como eu dizia há pouco, semear o gosto pela participação. E acho que o futuro também para a comunidade do país também se joga aqui. Temos 308 municípios. Dos 308 municípios portugueses, foi feito um bom trabalho a nível do CMJ, onde as políticas públicas de juventude possam ir ao encontro das aspirações dos mais jovens. Acho que o somatório destas dinâmicas de 308 municípios dará algo muito bom para o nosso futuro. Também porque também temos a responsabilidade de fazer com que as pessoas, e aqui os mais jovens, tenham apego à sua terra. Hoje em dia, pelo menos da forma como eu observo a sociedade, a juventude de hoje é radicalmente diferente da minha época. E eu acho que radicalmente diferente para melhor. Radicalmente diferente para melhor. Acho que hoje é dado um conjunto de instrumentos que os jovens têm à sua disposição, que não eram aqueles que tinham na minha geração ou na geração aqui, por exemplo, da educadora Emília, faz com que os jovens hoje tenham acesso
a mais coisas, tenham mais oportunidades, há mais programas europeus, temos aqui a Ana Catarina Morgado, que nos vai falar disso, temos mais projetos europeus, há mais espaço para a inovação, há mais espaço para a inovação e também temos aqui um grupo de jovens criativos que também vão ter a oportunidade de partilhar connosco a sua perspectiva sobre estas coisas, mas dizia eu que há uma mudança radicalmente diferente. Hoje vivemos numa Europa e num mundo mais aberto, a globalização também reflete isso. Hoje as pessoas, se nós repararmos, os hábitos e os costumes de um jovem português já não são muito diferentes dos hábitos de um jovem, por exemplo, europeu, americano, ao nível então dos consumos, as roupas e as modas seguem-se praticamente as mesmas, ouvem a mesma música, partilham a mesma música nas redes sociais. Basta olharmos para a dinâmica dos concertos até agora de verão para verificarmos como tantos jovens estrangeiros vêm a Portugal, mas já tantos jovens estrangeiros também vão por essa Europa fora, também para conviver, para partilhar experiências, e de facto isso fez com que os tempos de hoje sejam substancialmente diferentes para a vossa geração. As dinâmicas hoje são substancialmente diferentes, o grau de oportunidades que hoje tem o jovem é muito diferente da minha época. Obviamente também tem o resto da medalha, porventura, mercado de emprego, mercado de trabalho, também, sem perdermos aqui a perspectiva de termos livre circulação de pessoas no espaço europeu, mas também aqui para os jovens sentimos que as oportunidades de emprego, etc., porventura são mais difíceis do que para a minha época, embora haja aqui um mercado aberto lá fora. E este mercado aberto lá fora também nos transporta para a importância dos nossos níveis de qualificação. Ou seja, se o mercado está aberto ao livre de circulação de pessoas, também aqui para os jovens existem reais oportunidades lá fora de emprego, de ter uma carreira profissional, de se realizarem através disso. Nós gostamos sempre que as pessoas se rendam do nosso país, mas se não tiverem essa oportunidade, vai depender muito dos níveis de qualificação para esse mercado que é muito complexo. E aqui, de facto, a língua estrangeira é algo fundamental. E eu estou a chegar aqui para vos dizer que ainda não via as atividades de enriquecimento curricular, ainda não havia um conjunto de ofertas educativas que hoje existem, até por orientação do Ministério da Educação, mas o inglês na escola, o desporto na escola, projetos, férias desportivas e tanta outra coisa, como o de garagem, que há pouco conversava, os jogos florais, tanta coisa que foi feita na altura neste município, foi por participação ativa do Conselho Municipal de Juventude. Portanto, acho que estes temas parecem distantes, estamos no cartaz, estamos a falar de oportunidades na Europa, mas se calhar se começarem a ver, todos nós temos no nosso círculo de amigos N pessoas que por via de Erasmus, por via de oportunidades profissionais, às vezes por não encontrarem oportunidades também no nosso país, hoje estão a desenvolver a sua atividade profissional, o seu percurso, a realizarem-se profissionalmente fora do nosso país. Nós também temos todo interesse que este Conselho Municipal de Juventude trabalhe fortemente aquilo que tem a ver com a nossa história e com o nosso património. Eu costumo dizer muitas vezes, e porventura o exemplo não é o mais feliz, mas se calhar alguns de nós temos na nossa família pessoas com problemas de saúde, nomeadamente, por exemplo, problemas de Alzheimer, em que as pessoas perdem a memória. E todos nós constatamos que uma pessoa sem memória é uma pessoa sem identidade. E também aqui as nossas comunidades, se não souberem preservar a sua memória, e ela reside no nosso património material e no nosso património material, reside no nosso património histórico, naquilo que tem significado, mas também muito daquilo que tem a ver com a história de acontecimentos que se desenvolveram aqui no nosso Conselho. Se não soubermos preservar isto, vamos ser uma comunidade com Alzheimer, uma comunidade sem referências, que hoje em dia eu acho que é fundamental preservar. Costuma-se dizer que só ama quem conhece.
E nós vamos ter que fazer um esforço nos próximos anos para dar a conhecer a toda a comunidade e particularmente aos jovens, onde depositamos muita esperança para tornar a nossa comunidade a melhor. Vamos ter que selhar o rosto da nossa história, pelos episódios históricos que se verificaram no nosso conceito, conhecendo ao detalhe toda a nossa história, todo o nosso percurso, como é que chegámos aqui. Tenho a certeza que as pessoas vão amar mais a sua terra, amar mais a sua comunidade, terem agentes ativos para preservar aquilo que tem valor simbólico e tem valor histórico. Se nós não conhecemos uma história de um conjunto de património edificado, de um conjunto de edifícios que temos no nosso conceito, tem uma relevância histórica muito forte. Se não tivermos despertos para isso, no dia que alguém quiser destruir esse património para fazer um edifício em botão, há interesses imobiliários ou algo do género, nenhum de nós se vai mover para o defender. Agora, se soubermos o que eu disse que passou, sabendo que tudo que ali passou, queremos passar para as gerações vindouras, cada um de nós será um agente ativo, seja em posição de governo, seja no cargo político, ou seja, enquanto político de cidadão, enquanto política de cidadão, todos nós nos vamos mobilizar para a defesa desse nosso património, para a defesa de tudo que é a nossa identidade. E numa sociedade cada vez mais globalizada, é aqui que podem haver fatores de diferenciação, e esses fatores de diferenciação até podem ser úteis e relevantes do ponto de vista também da dimensão económica, também da dimensão de criarmos mais postos de trabalho para o nosso conceito. Hoje em dia, temos que olhar para o património histórico com esse potencial turístico que tem também por aí, interessa preservar. Acho que hoje estamos em sociedades cada vez mais homogéneas, onde lá está os consumos são iguais, os hábitos são iguais, e eu tenho esta convicção, quer na educação, quer na cultura, que nós podemos fazer a diferença para nos afirmar. Todas as comunidades forem iguais, não há ninguém que venha visitar, não há ninguém que tenha um interesse ou desperte o interesse que for para vir ao cartaz. Se as terras forem todas iguais, chegam a uma e visitam e está a visitar. Portanto, eu acho que aqui também, junto dos mais jovens, temos esse trabalho para concretizar. Em suma, CMJ, órgão consultivo da Câmara, órgão fundamental para definir orientações de política pública para a juventude, sem prejuízo ao direito do jovem. Muitas vezes alguém nos tenta confinar às políticas de juventude, não. Os jovens são cidadãos ativos desta comunidade que, naturalmente, terão mais atência para se preocupar com os problemas que dizem mais respeito à juventude, mas têm, obviamente, e estão convocados, naturalmente, para se pronunciarem sobre tudo o que diz respeito à nossa comunidade. Fui mais, prolonguei mais do que os tiros que inicialmente estava previsto, há uma alta de jornalismo pagando, porque eles na comunidade são muito mais disciplinados, mas, em suma, é isto que tive para vos transmitir, para partilhar convosco, e agora também disponível para qualquer dúvida, qualquer contributo que queiram suscitar em relação ao órgão. Eu não pronunciei sobre questões formais, de quantos meses é que se reúnem, quantos elementos é que tem, quem é que participa, sei que isso está fora da lei e não parecia tão interessante ser exaustivo, mas disponível para qualquer intervenção que queiram tratar com temos completo isso para a apresentação. É esta. Eu, em relação às políticas de juventude, ou ao Conselho Municipal de Juventude, embora já não seja uma jovem, se voltar a idade ao contrário, talvez seja um bocadinho mais jovem, mas assim não sou. Mas, de facto, eu continuo. Depois tive meus filhos, estive cada vez mais 5 anos, lidei com as crianças, e a preocupação que tiveram em relação às crianças. E lembrar-me que uma das coisas que eu fazia com os adultos, pelo menos com os adultos no Conselho de Trabalho Central, uma das preocupações que eu tinha era despertar os miúdos, darem uma verdadeiras noções, penso que ficaram noções, principalmente pelo reflexo da conversa, mesmo para os miúdos terem áreas suscetíveis em relação à democracia, à participação, a eles quererem. Nós na sala fazíamos mesmo as coisas com eleição, eles é que escolhiam o nome de sala, todas estas pequenas coisas vêm mesmo todos.
Outra das coisas que eu acho que se deve manter, e é uma alerta que eu faço muitas vezes em relação aos meus colegas da educação, todos os setores de ensino, é que deveriam de ajudar os alunos não ir só para inclinar, mas discutir as coisas e dar-lhes uma participação de maneira que eles possam ficar mais abertos, mais preparados para a vida futura. Outra coisa que eu acho é que em relação ao próprio Conselho Municipal da Juventude será muito bom se conseguir que o Conselho Municipal da Juventude seja abrangente para toda a juventude. Não seja só para estudantes, ou para trabalhadores, ou para aqueles que têm melhores possibilidades económicas, mas que seja abrangente, porque a gente sabe que nem todos têm os mesmos comportamentos. A juventude, cada um tem os seus habitats, tem os seus costumes, mas precisam de haver respostas. Eu acho que aí o Conselho não está um bocadinho pobre nestas coisas, há que agarrar os chineses, como se costuma dizer, e tentar que haja uma abrangência grande, sem olhar qual é a origem social, outra coisa é, que eu acho que é muito aquilo, é que muitos dos nossos jovens são daqui da terra, criaram algumas coisas e depois vão para os estudos, vão para fora, e depois agarram-se aos estudos, agarram-se a outras coisas e depois já não participam tanto na vida ativa da terra. Isto na perspectiva também, se vão agora, se não vão, se não, tudo também é um bocado incerto. Mas que deveríamos tentar, com o termo que eu disse, na malta estudante universitária, essencialmente é quem sempre fora, ou seja, técnico, ou seja, universitário, de trazer e abranger que eles possam sentir que, olha, preciso dar a minha colaboração ao meu conselho, porque tenho esta ideia, tenho o tempo, ou os projetos, e este Conselho Municipal deve abranger de tal maneira, agora fala-se tanto em empreendedorismo, que eu acho que deve-se dar uma oportunidade a todos. Uns que têm uns projetos mais avançados, ou maiores, não sei, há aquele que tem um projeto mais pequeno até para sobreviver, então acho que isto deve ser dado. A outra coisa que há bocado o Pedro falava, desculpa, posso tentar assim, eu conheço, em que o Pedro falava que há muito mais facilidade dos jovens, porque têm tudo, e eu vejo, eu tenho um pequenino com 5 anos, um neto com 5 anos, e ele dá-me essas nos jogos, dá-me essas na internet, e porque às vezes fico, eu pelo dele, ajuda lá, explica lá, ele gosta de partilhar coisas que são didáticas lá, e ele gosta muito de partilhar. Eu também penso que esta juventude tem umas oportunidades muito boas, mas há uma coisa que são, e aqui eu falo para dar uma olhada para trás, que eles têm mais, vocês têm mais problemas, os jovens têm mais problemas. Mas já há uma cura melhor. Há mais acesso a várias coisas. E depois, para mim, há coisas que são muito dolorosas para a nossa juventude. É o caso da prostituição, é o caso da droga, é o caso há quase escravatura, que existe em alguns sítios ainda e cada vez mais. Por exemplo, nós, os jovens, vão sair à noite, vão ser quantos mais, mas os pais que estão em casa vão ser que nos assossegam o que é que isso acontece, porque há muitos perigos e doentes dos jovens neste momento. Têm que se preparar, mas precisam muito pouco mais. Como eu acho que estamos a falar em direto, eu acho que uma pergunta os pais devem ter valores aos seus filhos. Porque muitas vezes as crianças deixam-nos quase à sorte, mas que se criam, os pais têm muito a fazer, têm trabalho, esquecem, sempre a outra televisão à noite. Mesmo aos jovens, não interessa ser pequenino. Mesmo aos jovens falaram de cá com eles, como é que vida, correu, como é que está bem. Acho que isto é essencial, os pais não se podem dividir, isto é o principal da família, e tentar se mudar. Eu sei que as famílias não são iguais, há famílias parentais, há famílias de norma, há filhos de meus e filhos e coisas, não interessa, mas os valores devem ser transmitidos aos adultos para que haja um respeito uns pelos outros, mas que eles possam emancipar e possam viver melhor. Muito obrigado.